que foi isso, meu irmão? De onde saiu esse lobo malvado? Da floresta. Ele soprou uma vez só e a minha casinha se foi pelos ares. Abram a porta, porquinhos, senão eu vou assoprar e a sua casa derrubar. Olá! Eu estou aqui lendo uma tirinha de história em quadrinhos. Bom, deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou a Gabriele, sou monitora aqui do Colégio Tectro já tem um bom tempo. Trabalho na educação infantil e hoje eu vim bater um papo super bacana com vocês. Eu vim falar sobre as histórias em quadrinhos. Bom, quando falamos de história em quadrinhos, o que vocês lembram? Eu lembro do Maurício de Souza, né, da Turminha da Mônica, que eu adorava as histórias em quadrinhos da Turminha da Mônica. Turma da Mônica Jovem, gostava muito. Os mais antigos vão se lembrar lá do Zé Carioca, do Mickey. E os mais ainda vão lembrar dos primeiros, né? Que foi o Tico Tico, a Turma do Pererê, que são os livrinhos mais antigos aí das histórias em quadrinhos. Mas aí, como surgiu as histórias em quadrinhos? Quando? Quem foi o primeiro? De onde surgiu tudo isso? Então vamos lá, vamos desde o início contar um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos. A primeira história em quadrinho surgiu em 1895, através de um norte-americano chamado Richard Outcault. Ele foi que deu a origem das histórias em quadrinhos, como conhecemos hoje, com os personagens principais, diálogos, as falas em balõezinhos, no formato certinho que é as histórias em quadrinhos, ou HQs, né, como chamamos hoje em dia. A tira dele foi publicada em um jornal sensacionalista em Nova York e foi assim um sucesso que depois vários jornais publicaram e foi um grande fenômeno. A primeira história em quadrinhos aqui no Brasil surgiu em 1905 com um artista chamado Malho, né? As historinhas dele eram idealizadas através de um artista, Renato de Castro, ele é um francês, e eram inspiradas, né, nesse artista. E o personagem principal, né, das histórias, que é conhecido como Chiquinho, né? Eu acho que a maioria aí conhece esse personagem das histórias em quadrinhos. Só que essas histórias em quadrinhos eram em formato de preto e branco, né? Bem, como é muito antigo. O primeiro gibi de revista em história em quadrinho totalmente colorido aqui no Brasil foi em 1960 com a Turminha do Pererê. Acho que é a turminha mais antiga aí, talvez meus pais conheçam, né? Que foi o primeiro gibi de história em quadrinho em formato totalmente colorido aqui no Brasil. Mas e para criança? Qual é a importância de estar lendo a revistinha História em Quadrinho, que ajuda, né, nesse desenvolvimento? Bom, tem muita importância no desenvolvimento da criança, o jovem, adolescente, enfim. Principalmente a criança que está na fase de alfabetização. Vai ajudar muito principalmente quem tem uma dificuldade muito grande, né? Então, quando a criança tem esse hábito de estar lendo as histórias em quadrinho, vai desenvolver muito no rendimento escolar, vai ter um olhar crítico muito grande para ler outros tipos de gêneros de livro, buscar, né, outros tipos de leitura, vai desenvolver muito o raciocínio da criança, a imaginação e o olhar curioso dela também, né? Então é muito bom, né, a criança ter esse hábito de estar lendo. Hoje em dia, as histórias em quadrinhos evoluíram muito, né? Temos aí histórias em quadrinhos com super-heróis, de filmes, isso tudo para incentivar e trazer as crianças hoje em dia ainda para estar tendo esse hábito da leitura, né? Então hoje aí temos vários tipos de gêneros de histórias em quadrinhos que é muito legal mesmo. Outra coisa que também vai ajudar na criança é no desenvolvimento da expressão. A criança futuramente vai ter um ótimo rendimento na hora de apresentar um trabalho na escola, numa entrevista de emprego, ela vai ter uma expressão ótima, vai conseguir desenvolver, vai conseguir falar. Isso vai ajudar muito no futuro deles, né? E o legal das histórias em quadrinhos hoje em dia é que existem vários tipos de temas, né? Então,
Temos aí receita, tem contos de fada em histórias em quadrinhos, fábulas. Então, assim, tem muitas coisas mesmo. Então, pode pegar aquilo que a criança mais gosta e incentivar ele na leitura. Fazer um teatro depois com a criança em casa mesmo. Vai ajudar muito a expressão corporal da criança e na fala, né? Adquirir novos vocabulários. Então, é muito, assim, é muito gratificante no crescimento e no rendimento para ver um futuro da criança. O que é muito interessante também é a criança vai trabalhar o convívio em sociedade, porque uma história em quadrinhos nunca é um personagem só. Claro que tem um personagem principal, né? Mas tem todos os outros personagens, uma história, né, em conjunto. Então, a criança vai entender o quão é importante trabalhar com o próximo, ter o convívio com o próximo, porque hoje em dia a convivência com a sociedade é muito importante. Então, isso vai ajudar muito no desenvolvimento da criança também. Algumas histórias em quadrinhos, sempre no final dela, traz sempre uma moral, uma lição de vida para nós, o que é sempre importante a gente estar ali cativando isso para a criança, falando e mostrando para ela essa lição de vida para levar com eles. Como a nossa professora mesmo, a professora Mônica disse no vídeo dela, a contação de história sempre traz uma virtude para a criança. Então, é muito importante isso também, muito interessante. Bom, pessoal, aproveitem esse momento que vocês estão em casa, mais perto da família. Incentivem a leitura na criança, faça desse momento algo muito especial, algo divertido, algo que seja muito legal para a criança. Incentivem mesmo a eles estarem lendo, peguem gêneros que eles gostem, porque o que não falta hoje em dia é gêneros de histórias em quadrinhos para a criança se divertir e aprender muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão para todo mundo aí que está em casa e logo logo estaremos juntos novamente. Até a próxima. Tchau!